Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. CH7, rumo a Pizza Planet. Anteriormente. Inteligência artificial. Woody gritou, então começou a socar os botões no peito de Buzz, e ao mesmo tempo, Brad, Moose e Daphne estavam se levantando depois da pequena briga com Buzz. Buzz Lightyear ao resgate. A caixa de voz de Buzz tocou e, ao fazer isso, Buzz jogou Woody de bruços, agarrou seus braços e os puxou para trás, enquanto tinha um pé nas costas de Woody. Ai! Woody gritou. Parem vocês dois! Daphne gritou. Vamos, Braede! Naomi gritou em seguida, fazendo os 4 brinquedos pararem. Uhul! Pizza Planet, aí vamos nós! Braede gritou rindo e fechou a porta. Com rostos chocados, os 4 brinquedos ouviram o motor da van ligar e ela saiu do posto de gasolina. Não! Daphne gritou. Braede! Woody gritou, enquanto Buzz o soltava. O cowboy se levantou, mas então ele, Daphne, Buzz e Bradmus observaram a van se afastar do posto de gasolina na escuridão, as luzes traseiras logo desaparecendo na noite. Assim que a van desapareceu de vista, os 4 brinquedos ficaram olhando, parados no posto de gasolina, a única fonte de luz ao redor deles, em meio à escuridão. Woody correu para frente, saindo da luz dos postes do posto de gasolina, olhando para onde a van havia desaparecido na noite. Que, ele nem percebe que não estamos lá? Perguntou, completamente perplexo, e então soltou um suspiro alto de choque, quando uma compreensão repentina o atingiu. Para ele. Estou perdido. Ele caiu de joelhos, soluçando baixinho. Oh, eu sou um brinquedo perdido. Ele lamentou e chorou, seus soluços ecoando por todo o posto de gasolina. Então, o que fazemos agora? Acabamos de perder nosso único meio de transporte para chegar até Braede. Daphne suspirou e então teve uma ideia. Bradmus, você acha que poderia nos levar até a Pizza Planet? Ela perguntou a ele. Não tenho certeza se conseguiria carregar vocês 3 de uma vez no meu modo veículo, e nem sei onde a Pizza Planet fica. Bradmus respondeu, e Daphne suspirou de decepção. O Autobot então se virou para Buzz. Buzz, qual é o plano? Buzz rapidamente abriu seu comunicador de pulso. Diário de bordo da missão Buzz Lightyear. O xerife local, um Autobot, uma jovem e eu parecemos estar em uma enorme estação de reabastecimento de algum tipo. Ele começou a dizer enquanto olhava ao redor, o corpo de Woody ficando rígido e tenso de raiva. Mas, enquanto isso acontecia, Bradmus e Daphne ouviram um estrondo que se aproximava deles, e estava ficando cada vez mais alto. Você! Woody gritou e estava prestes a atacar Buzz com raiva, mas então, uma buzina alta e estrondosa ecoou, fazendo com que os 4 brinquedos olhassem para o que estava fazendo aquele barulho que se aproximava deles. Era um enorme caminhão Kenworth verde escuro de reabastecimento com frente plana e 2 ou 3 tanques engatados atrás, e não parava. Buzz, Bradmus e Daphne imediatamente se jogaram para se proteger, enquanto Woody simplesmente fingiu de morto e caiu no chão. O caminhão passa por cima de Woody. Com um estrondo alto, e pouco antes de um dos conjuntos de rodas traseiras duplas passar por cima do cowboy, o caminhão parou com um forte chiado dos freios. O Woody piscou por um momento, então viu quão perto os pneus estavam de seu rosto. Ele rastejou um pouco para trás, depois se levantou e se afastou dos pneus. Então, o que fazemos agora, Buzz? Bradmus perguntou, surpreendendo Woody, já que ele, Buzz, Daphne e Bradmus agora estavam embaixo da barriga do caminhão gigantesco. Buzz olha para o comunicador de pulso. De acordo com o computador de navegação, cale a boca! Woody disse a ele, enquanto os outros olhavam para ele. Cale a boca, seu idiota! Woody exigiu em tom baixo. Xerife, não é hora de entrar em pânico. Buzz disse firmemente a Woody, enquanto fechava o comunicador de pulso. Esta é a hora perfeita para entrar em pânico. Woody interrompeu, rangendo os dentes. O processo. Estou perdido.
Braeden se foi. Eles vão se mudar da casa deles em 2 dias, e é tudo culpa sua. Ele apontou o dedo acusadoramente para Buzz. O quê? Culpa dele? Daphne gritou com essa acusação. Exatamente. Minha culpa. Buzz concordou com Daphne enquanto encarava Woody. Se você não tivesse me empurrado da janela. Ah, é. Woody insistiu para Buzz. Bem, se você e a senhorita perfeita ali não tivessem aparecido na sua estúpida nave espacial de papelão e levado tudo que era importante para mim. Como ousa? Bradmus rosnou, sua máscara de batalha se fechando sobre o rosto, e ele acionou seu blaster do braço direito, pronto para atirar. Ele precisa manter suas emoções sob controle, mas quando Woody disse que Daphne era uma pequena senhorita perfeita, isso foi longe demais para ele. Não fale comigo ou com Bradmus Prime sobre importância. Buzz retrucou firmemente para Woody, enquanto os outros o encaravam. Por sua causa e suas ações, a segurança de todo este universo está em risco. Ele declarou. O quê? Do que você está falando? Woody perguntou com um tom de voz estridente. Buzz caminhou para a frente, olhando para a lua no alto do céu noturno, com os outros caminhando logo atrás dele. Neste momento, posicionado na borda da galáxia, o Imperador Zuv está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para aniquilar um planeta inteiro. Só eu tenho informações que revelam a única fraqueza desta arma. Buzz então se virou e apontou um dedo acusador para Woody. E você, meu amigo, é o responsável por atrasar meu encontro com o Comando Estelar. Ele declarou firmemente. Woody apenas olhou para Buzz como se ele tivesse acabado de perder a cabeça. Então, após 2 segundos de silêncio. Você é um toy. Woody gritou alto bem na frente de Buzz, tentando fazer com que ele entendesse. Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear. Você é um... Ele gemeu de raiva. Você é um boneco de ação. Você é um brinquedo de criança. Ele retrucou. Buzz, Bradmus e Daphne olharam para Woody como se ele tivesse 2 cabeças. O Autobot balançou a cabeça em decepção, enquanto Daphne estava apenas confusa, e Buzz simplesmente balançou a cabeça lentamente. Você é um homenzinho triste e estranho, e você tem minha pena. Buzz disse a Woody, então ele levantou a mão esquerda, fazendo o sinal vulcano. Adeus. Com isso, ele se virou e começou a se afastar, caminhando ao longo do caminhão de duelos, enquanto Daphne e Bradmus caminhavam ao seu lado. Ah, é. Bem, que bom que vocês foram embora, seus malucos. Woody gritou para eles. E ele também se afastou. Encontro com o Comando Estelar. Ele então imitou a voz de Buzz com um tom de deboche, bem na hora em que um caminhão parou em um posto de gasolina próximo, chamando a atenção de Woody. O caminhão era uma picape guiosa Mark 7 Light Hauler de 1978, pintada de amarelo por toda parte, embora geralmente esteja bastante desbotada e descascando, a carroceria na parte superior em branco e o para-choque traseiro em cinza escuro. Com um foguete de plástico vermelho e branco da Pizza Planet no teto. Este era o ônibus espacial de entrega da Pizza Planet. Woody olhou para o que estava escrito nas portas do caminhão e leu as placas. Pizza Planet. Então, ele sorriu ao reconhecer o lugar. Braeden. Ele estava prestes a sair correndo debaixo do caminhão-tanque, mas parou ao recuar para as sombras, um pensamento lhe ocorrendo. Ah, não! Não posso mostrar minha cara naquela sala sem o Buzz, muito menos sem o Bradmus e a Daphne. Ele percebeu, então olhou além dos pneus grandes na direção onde Buzz, Bradmus e Daphne estavam. Buzz! Prime! Daphne, voltem! Chama por eles. Vão embora. Os 3 brinquedos responderam em uníssono. Não! Buzz, vocês têm que voltar. Eu. Woody olhou para o caminhão da Pizza Planet e para a decoração de foguete no topo. Eu encontrei uma nave espacial. Woody gritou.
Buzz, Brad, Moose e Daphne pararam abruptamente e se viraram para Woody, que estava ao longe no caminhão, apontando para algo do outro lado do posto de gasolina. É uma nave espacial, Buzz! Woody gritou. Buzz parecia não acreditar no que ouvia, enquanto Daphne e Brad Moose olhavam para Woody com uma expressão pensativa, se perguntando se ele estava falando a verdade ou se era só para agradar Buzz. Vamos lá, cara, anda logo! O motorista do caminhão da Pizza Planet gritou para o frentista. É que as pizzas estão esfriando aqui. Ele acrescentou. Boulevard Cushing, hein? O frentista perguntou. Sim, sim. Qual caminho? O motorista do caminhão de pizza pediu indicações de onde precisava entregar a pizza. Perto das bombas de gasolina, escondidos sob uma pilha de latas de óleo de motor de Noco, Brad, Moose, Buzz, Daphne e Woody observavam o caminhão amarelo enferrujado da Pizza Planet, formulando um plano para voltar para casa e encontrar Brady. Você tem certeza de que este cargueiro espacial retornará ao seu porto de origem depois de descartar seu suprimento de comida? Buzz perguntou a Woody, apontando de volta para o caminhão de pizza. Uhum. Woody assentiu. E quando chegarmos lá, poderemos encontrar uma maneira de transportar você para casa. Ele sorriu inocentemente para o patrulheiro espacial. Bom trabalho, cowboy. Brad Moose deu um tapinha nas costas de Woody. Ok. Eu topo. Daphne disse aos 3 brinquedos. Bem, então, vamos subir. Buzz anunciou, e ele, Brad, Moose e Daphne imediatamente se dirigiram para o lado do passageiro da caminhonete, sem serem vistos durante o processo. Não, 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 espere, Buzz. Buzz! O Woody os interrompeu. Vamos para a carroceria. Ele sugeriu, apontando para a traseira da caminhonete. Ninguém vai nos ver lá. Negativo, Woody. Brad Moose disse a Woody. Muito perigoso. Afirmativo. Buzz concordou, apontando para a traseira da caminhonete. Não há cintos de segurança na área de carga. Estaremos muito mais seguros na cabine. Buzz então começou a subir na caminhonete em direção à janela aberta do lado do passageiro, enquanto Brad Moose o seguia, com Daphne segurando suas costas. São 2 à esquerda e uma à direita, né? Perguntou o motorista, enquanto Buzz e Brad Moose o encaravam. Felizmente para eles, as caixas de pizza empilhadas no meio da cabine ofereciam uma excelente cobertura, e nem o motorista do caminhão nem o atendente os viram. Obrigado pelas instruções, tá bom? E lembre-se, garoto. Enquanto o atendente dizia ao motorista, Buzz e Brad Moose agiram, pulando para dentro da cabine do caminhão e se escondendo atrás das altas caixas de pizza. Buzz! Woody sussurrou alto para os 3, mas então ouviu o som do motor do caminhão ligando. Rapidamente, ele foi para a traseira, pulou no para-choque traseiro, depois na porta traseira, levantou o vidro que a conectava e entrou, mas não sem que a parte de vidro o atingisse nas costas. Woody agora espreita através do painel de vidro que bloqueava a seção da porta traseira da caminhonete a partir da cabine, em cima de uma caixa de ferramentas, e vê Buzz, Daphne e Brad Moose, os 3 sentados confortavelmente no banco. Então, Brad Moose puxou o cinto de segurança sobre os 3 e o prendeu no clipe, Buzz e Daphne agora presos para a viagem. É mais seguro na cabine do que no compartimento de carga. Que idiota! Woody murmurou para si mesmo, enquanto se ajoelhava em cima de uma caixa de ferramentas. Mas então, o motorista engata a marcha, pisando fundo no acelerador, fazendo o caminhão disparar para fora do posto de gasolina com pneus cantando e com música rock and roll alta tocando no rádio. Jogando Woody contra a porta traseira com um estrondo alto. Enquanto Woody tentava se recuperar, o caminhão desviou para a esquerda ao sair do posto de gasolina, balançando a traseira, e acelerou para frente na estrada. O movimento jogou Woody contra a janela lateral da porta traseira, e ele bateu nela com tanta força. Em seguida, o caminhão sobe uma ladeira íngreme. Conforme isso acontece, tudo na traseira do caminhão começou a deslizar de volta em direção à porta traseira, copos de bebida vazios, latas de refrigerante, embalagens de hambúrguer e uma grande caixa de ferramentas preta.
Enquanto Woody balançava a cabeça, ele viu a caixa de ferramentas indo direto para ele. Ele gritou, e a caixa de ferramentas caiu direto nele. Dentro da cabine do caminhão, Brad, Moose e Daphne estavam relaxando no banco, ambos observando a paisagem noturna passar com as luzes piscando no teto, junto com Buzz, que estava ansioso para chegar ao ponto de partida. Mas então eles ouviram um grito fraco e um estrondo vindo da traseira do caminhão. Era um pouco mais alto que a música, mas também estava sendo abafado por os sons do motor, dos pneus na estrada e a música alta. Vocês ouviram alguma coisa, meninos? Daphne perguntou. Ah, pode não ser nada. Buzz a tranquilizou, e todos relaxaram em sua jornada para Pizza Planet. Fora da cidade, havia um restaurante e fliperama combinados que atendia pelo nome de Pizza Planet. O prédio do restaurante tinha o formato do grande planeta Saturno, com o logotipo Pizza Planet em grandes letras verdes no topo do grande anel vermelho do prédio. À esquerda do restaurante, havia um foguete branco com aletas vermelhas e um cone de nariz vermelho, ao lado do que era uma torre de lançamento. O caminhão amarelo da Pizza Planet corre para o estacionamento do restaurante e para perto do foguete, ao lado da entrada dos funcionários. Depois de desligar o motor e ligar o freio de estacionamento foi acionado, o motorista saiu do carro e foi até o restaurante buscar mais pizzas para entregar. Dentro da cabine do caminhão, Brad, Moose, Daphne e Buzz olharam pelo para-brisa, para a esquerda, e viram o grande foguete branco. O próximo lançamento do ônibus espacial está programado para ter menos 30 minutos e contando. Um homem anunciou pelo sistema de som, enquanto os jatos do foguete zumbiam. Buzz sorria ao ver a cena. Acho que chegamos a Pizza Planet. Daphne disse inocentemente, então apertou o botão vermelho do cinto de segurança, fazendo-o se soltar. Vamos ver o que tem lá. Brad, Moose sugeriu aos dois. Buzz, Brad, Moose e Daphne imediatamente olharam para fora do passageiro. Janela lateral do caminhão, e viu que eram guardas robôs bloqueando a entrada. Acima das portas também estava escrito Entrada do Espaçoporto, e abaixo disso Câmara de Descompressão, e logo abaixo disso Pressurizado em vermelho. Podem entrar, disse um robô, enquanto os 3 brinquedos olhavam surpresos, enquanto uma família de 3 pessoas estava diante das portas. Bem-vindos ao Pizza Planet. Então, os guardas levantaram suas lanças, que eram bastões de aço com lâminas em forma de fatias de pizza nas pontas, que estavam bloqueando a porta, e as portas se abriram com um chiado, permitindo que a família entrasse. Enquanto a placa vermelha pressurizado mudava para uma placa verde liberado. Isso pode ser um problema, disse Daphne. Vamos lá. Vamos pegar o Woody, e vamos dar um jeito de entrar. Brad, Moose então se dirigiu à pequena escotilha no painel de vidro, junto com Buzz e Daphne. Buzz abriu a escotilha e olhou para dentro. Xerife? Ele chamou. Quando a grande caixa de ferramentas caiu, lá estava Woody, mas ele parecia ter levado uma pancada na cara. Aqui está você. Buzz assentiu, enquanto Woody caía na pilha de lixo na traseira do caminhão. Certo. Woody, temos um problema. Brad, Moose começou a explicar para Woody. Agora, a entrada do espaçoporto é fortemente guardada por sentinelas robôs, armados com lanças afiadas e mortais. Precisamos encontrar um jeito de entrar. Daphne acrescentou, enquanto Woody se sentava, mas com um copo Mega Gulp da Pizza Planet na cabeça. Ei! Daphne agora sorriu, vendo algo que poderia ser útil. Ótima ideia, Woody. Buzz comentou sobre a ideia de Woody. Gostei da sua linha de raciocínio. Woody ficou confuso com o motivo de Buzz ter dito isso. Alguns momentos depois, Buzz, Daphne, Woody e Brad Moose estavam sentados ao lado do caminhão da Pizza Planet, mas ao lado de uma lixeira que não havia sido limpa e estava transbordando de lixo. Woody estava dentro do copo Mega Gulp, enquanto Buzz estava escondido dentro de uma caixa de hambúrguer Supernova Burger, e tanto Brad Moose quanto Daphne, o primeiro em seu modo caminhão.
Estavam dentro de uma caixa de sanduíche Spaceship Long Sub, grande o suficiente para esconder os dois. Daphne estava aconchegada na parte traseira de Brad Moose, segurando suas chaminés. Uma família passou pela lixeira. Podem entrar. O robô falou. Bem-vindos ao Pizza Planet. Os guardas levantaram suas lanças para longe da porta, enquanto as portas se abriam, deixando a família entrar, e a placa pressurizado mudou para livre. Agora! Buzz sussurrou, e os 4 brinquedos seguiram em direção à porta, Woody e Buzz com as pernas para fora da parte inferior de suas respectivas coberturas, enquanto Brad Moose e Daphne tinham os pneus do primeiro para fora. Rápido, xerife! A câmara de descompressão está fechando! Buzz gritou para Woody, bem na hora em que as portas estavam se fechando, mas, felizmente, eles conseguiram passar pelas portas e entrar no prédio. Quando pararam no corredor, um grupo de crianças passou correndo, mas não notou os itens no chão. Buzz então caminhou para a frente, esbarrando inadvertidamente em Woody. Ai! Woody grunhiu, então apontou o canudo para a caixa de hambúrguer. Olha por onde anda! Woody disse a Buzz. Desculpe. Buzz se desculpou, inadvertidamente fazendo a caixa abrir e fechar como Pac-Man. Então eles, junto com Brad Moose e Daphne, correram para trás de 2 máquinas de jogos antes que alguém os visse. Assim que estavam fora de vista e escondidos de olhares curiosos, os 4 abandonaram seus disfarces e Brad Moose se transformou em modo robô. Enquanto se escondiam atrás algumas das máquinas de jogos, Buzz observa a cena que viu. Todo o complexo do interior do prédio era como uma mistura de simuladores de jogos, um centro de controle de missão no centro do prédio e até mesmo um restaurante, tudo combinado para formar o Pizza Planet. Que espaçoporto! Buzz disse em choque e admiração. Bom trabalho, Woody. Ele comentou com Woody. Parece um pouco demais para um restaurante. Daphne comentou com ela mesma, então subiu gentilmente nos ombros de Brad Moose para tentar ver melhor. Certo. Precisamos encontrar quem estamos procurando. Ela disse a eles. Ei, mãe! Uma voz chamou a atenção de Woody, Brad Moose e Daphne, que se viraram e viram Braeden, junto com Naomi e Jesse, que estava em um carrinho de bebê, perto de um jogo. Posso tentar o buraco negro? Ele perguntou baixinho. É o Braeden. Daphne disse alegremente, e Woody também viu. Agora, precisamos encontrar uma nave que está indo para o setor 12. Buzz disse ao trio. Buzz, siga-nos. Por aqui. Brad Moose imediatamente levou o patrulheiro espacial para trás das máquinas de jogos. E rápido. Havia uma nave especial. Nós a vimos agora mesmo. Woody disse a ele, chegando a um ponto onde pudessem interceptar Braeden e sua família para que pudessem voltar para casa. Você quer dizer que ela tem hipermotor? Buzz perguntou a eles. Afirmativo. Brad Moose acenou com a cabeça para Buzz. Era um sistema de hipermotor de vórtice quântico de alta tecnologia. Woody então espiou levemente ao redor da máquina ao lado da qual eles estavam e viu Braeden, Naomi e Jesse vindo em sua direção. Ela também tem radar de espaço profundo, possui propulsores antigravitacionais. E astro, grama. Woody acrescentou, fazendo Daphne dar um tapa na própria testa. Ele não disse isso. Onde ela está? Buzz se virou. Eu não vejo a ele então parou. Enquanto ele via algo. Brad Moose e Daphne olharam e viram Buzz olhando para uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia em forma de foguete. Além disso, havia uma placa que dizia, pronto para o lançamento. Nave espacial. Com isso, Buzz foi em direção à máquina, enquanto Brad Moose e Daphne o seguiam, em um esforço inútil para impedi-lo. Ok, Buzz, e vocês dois, quando eu disser já, vamos pular na cesta. Woody olhou para trás e as pupilas de seus olhos diminuíram de tamanho ao ver Buzz. Brad Moose e Daphne foram até a máquina de guindaste sem serem vistos e simplesmente pularam para dentro dela. Buzz! Woody olhou para trás e viu a família Martin se afastando. Não! Ei, mãe!
Devo pedir pizza de frango ou de pepperoni hoje à noite? Perguntou Braeden, enquanto caminhavam até as mesas para comer. Isso não pode estar acontecendo comigo. Woody gemeu de irritação, mas ofegou ao se esconder antes que alguém no restaurante o visse. Ele teve que esperar o momento certo para se aventurar. Dentro da máquina de guindaste, Buzz, Brad Moose e Daphne estavam dentro da calha de queda da máquina. Buzz então saltou pelo escorregador, depois sobre a borda vermelha e aterrissou em uma pilha de brinquedos de pelúcia verdes, que faziam um som de brinquedo estridente. Brad Moose e Daphne também escalaram e aterrissaram na pilha também. Mas então, a pilha se moveu e revelou ser uma multidão de homenzinhos verdes. Todos eles são verdes, têm orelhas de elfo, com 3 olhos em seus rostos, uma antena no topo da cabeça, 3 dedos e vestem macacões azuis. Estranhos. Disse um homenzinho verde. De fora. Disse outro homenzinho verde. Adicionado. Oh! Todos os outros LGMS exclamaram "Oh" em uníssono com os novos visitantes. Saudações. Buzz anunciou aos LGMS: Eu sou Buzz Lightyear. Venho em paz. Saudações a todos vocês. Brad Moose anunciou então, depois de Buzz, por si mesmo e por Daphne. Nós somos Brad Moose Prime e Daphne Blake. Nós também viemos em paz. Os LGMS caminharam até os 3 visitantes desconhecidos e estenderam as mãos para eles. Todos pareceram muito amigáveis. Daphne pegou um LGM e o abraçou gentilmente. Ah, vocês são tão fofinhos. Daphne comentou, e os LGMS então se amontoaram ao redor dela e colocaram as mãos em suas pernas. Oh! Ei, pequeninos! Ei, peguem leve com as mãos. A roxa é nossa deusa. Os LGMS disseram então, e Daphne se sentiu bastante honrada com isso. Antes de sua jornada espacial, recarregue as energias com uma fatia de pepperoni, agora embarcando no balcão 3. Anunciou uma voz masculina pelo sistema de som, enquanto Woody, calculando seus movimentos, chegava à máquina de guindaste e subia nela. Esta é uma emergência intergaláctica. Buzz anunciou aos LGMS, enquanto Woody subia pelo escorregador e via o patrulheiro espacial, o Autobot e o brinquedo ruivo na pilha de homenzinhos verdes. Preciso assumir o controle de sua nave para o setor 12. Buzz colocou as mãos na cintura. Quem está no comando aqui? Ele perguntou. Todos os LGMS olharam para o teto da máquina e apontaram para cima. Agarra! Responderam em uníssono, enquanto os outros 4 brinquedos também olhavam para cima para ver a garra de 3 pontas. Oh! Daphne exclamou. A garra é nossa mestra. Um LGM ao lado de Daphne explicou primeiro. A garra escolhe quem vai e quem fica. Outro LGM na frente de Buzz explicou em seguida. Isso é ridículo. Woody murmurou. Ei, idiota, você tem cérebro aí dentro. O corpo de Woody congelou ao ouvir aquela voz. Ele olhou por cima do ombro para um jogo acerte o alienígena não muito longe e viu Sid Phillips. Ele estava destruindo o jogo e pisoteando, o que ele inadvertidamente quebrou. Toma essa! Sid! Outra voz soa, e um garoto 2 anos mais velho que Sid se aproxima dele. Ele tinha a mesma cor de cabelo e olhos que Sid, mas com pele cor de alabastro, vestindo uma camisa preta com um logotipo de chama vermelha na frente do peito, shorts jeans azuis, botas pretas e com o que parecia ser uma cicatriz rosa sobre o olho direito. Este garoto acabou sendo o irmão mais velho de Sid, Sam. Pare de quebrar as máquinas. Além disso, precisamos sair em alguns minutos para casa. Mamãe vai nos matar se não voltarmos para casa antes da meia-noite. Tanto faz. Sid murmurou e começou a ir em direção à máquina de guindaste. Oh, não! Sid! Woody exclamou, olhando para os amigos da árvore. 10 são. Ele pulou e derrubou os 3 na pilha de LGMS bem a tempo, enquanto Sid subia. O que deu em você, xerife? Buzz perguntou. Eu estava
foi você quem decidiu subir nisso. Woody resmungou para ele e os outros dois, mas uma LGM mandou-o calar a boca. Xi! A garra, ela se move. O LGM apontou para a garra, que se moveu para uma posição. Então, ela se abriu e girou. Até os alienígenas. Então agarrou um alienígena, que por acaso estava acima de Buzz e Daphne. Eu fui escolhido, disse o LGM capturado. Adeus, meus amigos. Vou para um lugar melhor. Te peguei. Sid disse sinistramente, e quando a garra soltou o LGM no escorregador, eram Buzz e Daphne. Um Buzz Lightyear e Daphne Drake? De jeito nenhum. Sid rapidamente jogou outra moeda na máquina e se preparou para ganhar um bom prêmio. Brad, Moose e Woody perceberam que precisavam ir embora. Eles avistaram uma escotilha próxima e foram até ela, tendo que mover alguns LGMS para o lado para fazer isso. Brad Moose levantou a alça da escotilha e Woody a empurrou para abrir. O cowboy então se virou e viu a garra. Desceu, indo em direção a Buzz e Daphne. Parou, então a garra agarrou Buzz pela borda do capacete, enquanto o braço direito de Buzz estava em volta da cintura de Daphne, e eles estavam sendo puxados para fora da pilha de LGMS. Não, você não vai. Brad Moose agarrou os pés de Buzz, e ele começou a puxar para trás. Woody, me ajude com isso. O cowboy fez isso, e eles começaram a puxar os dois amigos de volta. Ei! Sid gritou para a máquina, socando o plástico da máquina. Eles foram escolhidos. Disseram os LGMS, eles devem ir. Então, eles forçaram os dois a escorregar e serem arrastados pela garra. Não lutem contra a garra. Ei! O que vocês estão fazendo? Brad, Moose e Woody disseram a eles, mas sem sucesso. Os dois escorregaram e foram arrastados pela garra. Não lutem contra a garra. Ei! O que vocês estão fazendo? Brad, Moose e Woody disseram a eles, mas foi em vão. Parem! Parem, seus fanáticos! A garra finalmente começou a puxar os prêmios capturados. Lá estava Buzz, com Daphne em seu braço direito, enquanto, segurando seus pés, estavam Bradmus Prime e o xerife Woody. Certo! Um prato combinado! Sid disse surpreso, enquanto a garra soltava os prêmios na calha. Sid os puxou e os segurou em suas mãos. Vamos para casa e brincar. Ele riu sinistramente, depois colocou os brinquedos em sua mochila e foi encontrar James para irem para casa.